Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos para mais um Let's Talk Will e hoje vamos conversar sobre arquiteturas de teste e tudo o que você precisa saber sobre arquiteturas de teste no back-end ou API. Bora lá? Um pouquinho sobre arquiteturas de testes de back-end, de API e tudo o que você precisa saber. Bom, assim como eu conversei sobre arquiteturas de teste no front-end e mobile, o primeiro ponto é entender as tecnologias que estão sendo utilizadas. E quando a gente fala do back-end, a gente está aumentando muito o leque de tecnologias e o leque de tudo aquilo que você precisa saber, né? Por quê? Você pode ter um back-end em Node, em Python, em Java, em PHP, em .NET. As tecnologias de back-end geralmente são tecnologias mais robustas e são linguagens de programação que são voltadas para que você tenha performance, você tenha sistemas que vão utilizar, que vão suportar a escalabilidade do seu produto, né? Então, assim, o back-end é muito importante e muitas vezes é difícil pensar no back-end, por quê? Porque você não tem a interface, você não tem a UI como a gente tem no front-end e no mobile. Ali você está testando APIs, integrações, diferentes sistemas, diferentes integrações, tipo webhooks, coisas que estão por baixo dos panos, né? Então, assim, under the hoods, o que é o back-end? Tudo aquilo que está ali, o core do seu produto. Então, assim, quando você entende a tecnologia, você entende melhor como vai ser a sua arquitetura de teste. E aí, na tecnologia, você ainda tem a arquitetura do back-end. Como pode ser? Pode ser um sistema hexagonal, pode ser um monolítico, pode ser microserviços. Então, assim, você tem que entender como que o seu back-end está sendo desenvolvido para que você entenda melhor como que vão ser os testes. E aí, hoje, por exemplo, como tem muito software as a services e estão usando o infra da AWS, por exemplo, você tem que saber como que tá lá, onde os lambdas estão sendo trigados, quais são os seus serviços que estão sendo trigados, como que são feitos os testes unitários pelos developers, ou por vocês QAs, por nós QAs, assim, tudo vai depender de como que o sistema está sendo criado. Mas vamos dar um exemplo aqui que você tem um sistema monolítico, ou seja, todos os serviços estão no mesmo repositório, estão todos iguais, são trigados de forma dependente. Você triga lá um endpoint, ele vai irritar um serviço, vai deixar um serviço de pé, vai deixar um server de pé. Então, assim, é um monolítico, tá tudo junto. E aí você tem teste unitário para cada um dos seus serviços. Geralmente é bom você colocar as classes de acordo com aquilo que você está testando, né? Por exemplo, você tem o server, faz os testes de server ali num file de server. E tipo assim, você pode dar essas ideias para os seus desenvolvedores. É claro, eles vão ter uma visibilidade muito melhor. Quando eu estou trabalhando como desenvolvedor hoje, eu tenho uma visibilidade melhor do produto que eu estou desenvolvendo. Então assim, não custa nada eu pensar em como que eu vou arquiteturar os testes, mas quanto mais próximo da arquitetura do desenvolvimento for de teste, mais fácil vai ser para você ter resultados efetivos nos testes. Ou seja, você cria os testes de unidade para as classes, para os métodos, valida que, tipo, por exemplo, um JSON Schema. Tem gente que fala que teste de JSON Schema é um teste válido, beleza, mas você pode colocar lá no unit test, você moca lá, vê o resultado e vê o que você está esperando. Então, assim, tudo varia de como que você quer ter a eficiência no teste e como são feitos. Aí agora você pensa assim, microserviços são diferentes APIs comunicando entre si e tendo resultados na aplicação. Como que você vai testar isso? Você vai testar cada uma em separado? Você vai testar uma em um ambiente onde elas já estão interligadas, sem bloquear para outros desenvolvedores? Então, assim, é tudo isso que você precisa pensar, estruturar, fazer um diagrama. Nos próximos vídeos eu vou trazer um diagrama, por exemplo, de microserviços e como eu estruturo os meus testes. Mas vamos supor, ainda tem um exemplo que é assim, AWS, Lambda, você tem lá os Lambdas da AWS, como que você testa isso? Como que você tem certeza que você está mandando essa comunicação com a AWS está funcionando? Como que você tem certeza que seu back-end está performando corretamente? E ainda tem uma parte que é muito importante de back-end, que é o monitoring, que é de Observability DevOps. Então, assim,
Você tem lá todos os seus endpoints em produção e você pode monitorar os tempos de resposta. Isso é um tipo de teste. É um teste after deploy. Então, assim, depois que já está em production, você coloca testes, mas esses testes são preventivos. Por quê? Porque quando você vê uma discrepância muito grande no tempo de resposta da sua API, você sabe que tem alguma coisa errada. Às vezes você não vai ter o erro, mas você sabe que aquilo ali pode causar um erro, pode causar um crash na sua database. Então, assim, como que é a sua comunicação com o database? Você consegue testar isso? E se dá um lockdown no seu sistema e você perde toda a sua comunicação? O que acontece? São esses tipos de teste que você tem que pensar quando você está fazendo uma arquitetura, tanto de back-end quanto de front-end, mas assim, pensar no sistema como um todo. Deixa de enxergar só aquilo que você trabalha e enxerga o sistema como um todo. Porque mesmo que você não seja, por exemplo, eu não sou um especialista em back-end, eu não sou especialista em mobile, eu não sou especialista em web, eu não sou especialista nessas tecnologias, mas eu consigo pensar e identificar o cenário de teste que eu tenho que fazer em todas elas. Então, assim, você não precisa ser um especialista, um rockstar tester para fazer tudo isso, mas você tem que saber pensar no sistema, no alto nível, porque como os serviços estão comunicando, como as APIs estão se comunicando, onde elas estão sendo expostas, como que você consegue, por exemplo, às vezes você tem um Swagger, você pode, com o Postman mesmo, fazer uns testes manuais, ver como ele performa e depois colocar isso num pipeline, só para garantir que, por exemplo, subir os endpoints, eu faço os CRUDs, eu faço tudo lá que eu preciso nesses endpoints e tenho os meus resultados. Você já vai ter. E ainda tem teste de contrato. O que é teste de contrato? Você garante que as integrações da sua API com APIs externas, por exemplo, se acontecer alguma coisa lá fora, a sua API está funcionando. Os testes de contrato servem para isso, para garantir que as duas partes da API, tanto a sua quanto a de integração, estão conversando como era esperado. E se acontecer algum erro, é erro de uma das partes. Os testes de contrato são rápidos, efetivos e você pode colocar em qualquer lugar. E aí, tipo, para cada tipo de teste, para cada tipo de tecnologia, vão ter os frameworks. Esses frameworks podem ser de acordo com a tecnologia ou de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, falei de teste de contrato. Às vezes o PEC, por exemplo, você pode utilizar em várias tecnologias. O Postman, para teste manual, ou até mesmo se você não tem uma ferramenta de automação, faça automação no Postman. Você cria lá suas suites, né, suas collections e coloca elas para rodar. Você pode usar o Karate e colocar isso no pipeline. Você não precisa ter um framework, você não precisa ter uma arquitetura tão robusta, mas você tem que ter teste. E você tem que saber o momento de colocar esses testes. Por exemplo, quando você está fazendo um teste de integração, você vai mocar ou vai usar Real Data? Tipo, qual que é o real data de uma API? Eu consumo os outros serviços. Mas se você mocar os outros serviços, como que esse teste fica? Entendeu? Então sempre é analisar e, de acordo com a sua necessidade, colocar aquilo que você precisa saber. Hoje eu trouxe muitos conceitos, assim, é lógico, um básico overview de muitos conceitos que você usa em teste de back-end, que você usa nos testes de API e que vão ser ótimos para todos os testes que você for fazer. Então, a partir do momento que você tem tudo isso na sua cabeça, fica muito claro analisar as possibilidades que você tem e tudo aquilo que você pode fazer. Demorou? A gente vai conversar, eu vou trazer aqui exemplos da arquitetura na prática para você ter uma ideia melhor, mas deixa nos comentários, compartilha com os amigos e vamos que vamos. Fechou? Tamo junto!